A primeira Bienal do Livro de Brasília, realizada para comemorar os 52 anos de aniversário da cidade, reservou um espaço para o movimento da democratização na comunicação. E numa mesa presidida pelo jornalista Paulo Henrique Amorim, estavam presentes o sociólogo e pensador brasileiro Emir Sader e o pensador britânico John Gray. Nessa oportunidade, eles fizeram uma ampla análise da situação da mídia, não só no Brasil, como também no exterior. A minha função aqui essa noite é de ser um moderador. A nossa ideia é fazer um debate que é nessa ordem. A gente fale mais ou menos cada um 20 minutos, em seguida abriremos para perguntas e respostas. Temos uma espécie de um limite, já que o John Gray volta ainda essa noite para Londres e deveremos terminar alguma coisa antes das 10 horas da noite, mas esperamos fazer um debate palpitante e trepidante sobre os assuntos que envolvem crise e ideologia. São dois assuntos sobre os quais eu não entendo absolutamente nada. E como dizia o Otto Lara Rezende, o grande escritor brasileiro, jornalista como eu, entende de tudo e, portanto, não entende de nada. O que eu no meu blog, que eu espero que vocês frequentem, chamado Conversa Afiada, vocês sabem que eu me refiro ao PIG, Partido da Imprensa Golpista. PIG, em português, que em inglês se chama porco, suíno. É exatamente esse o objetivo. Essa crise que nós estamos vivendo, como se fosse aquele óleo do Rembrandt numa sessão de anatomia, é uma crise que expõe as vísceras mais escuras do país. O país viveu numa organização, numa montagem política, uma estrutura política que reuniu as forças mais conservadoras associadas à imprensa, o domínio absoluto da imprensa sobre o processo político. É uma singularidade muito brasileira, é uma jabuticaba, provavelmente nenhuma nova democracia. Eu não me refiro à Inglaterra, não me refiro à França, não me refiro à Itália, eu me refiro às novas democracias, me refiro a Portugal, Espanha, México, Argentina, me refiro ao Uruguai, me refiro provavelmente até à Rússia. Não há uma situação como a que há aqui no Brasil, em que a imprensa detenha o poder político que detém, como nessa cidade aqui à nossa frente. A Rede Globo é mais poderosa do que o Congresso brasileiro. Uma única emissora de televisão é mais poderosa do que a liderança do governo e da oposição. E o que nós assistimos hoje aqui nessa cidade, esse cadáver exposto aqui atrás de nós, é a desmontagem, a desconstrução dessa estrutura que governa o Brasil há algum tempo. A presidente da Associação Nacional dos Jornais já disse, ipsis literis, que nós somos a oposição. Nós, o PIG, somos a oposição. E o que se vê agora, de uma maneira cristalina, é como essa estrutura, que além de golpista, porque foi essa estrutura que deu um tiro no peito de Vargas, em 1954, foi essa estrutura que tentou impedir a posse de Juscelino Kubitschek, e não nos esquecemos que o pai de todos os golpistas, o Carlos Lacerda, dizia, quando ia haver a convenção nacional do PSD para escolher o candidato à presidência da República, o Lacerda disse, se for escolhido não será candidato, se for candidato não se elege, se eleger não toma posse, e se tomar posse será derrubado.
e ele resistiu. Um dos motivos pelos quais existe essa cidade aqui em Brasília é porque o Juscelino fugiu da vila militar instalada no Rio de Janeiro. Isso ele disse a mim, jovem repórter de uma publicação que naquela altura era possível dizer que nela se trabalhava quando eu era da equipe original da revista Veja. Hoje eu não acredito que ninguém tenha coragem de dizer que trabalha na revista Veja. É pior. É pior do que dizer que trabalha no News of the World, do Murdoch. Pois bem, o que não se sabia e agora se sabe é que essa estrutura golpista que derrubou o Vargas, tentou derrubar o Juscelino, ajudou a derrubar o Jango com a ajuda da Quinta Frota Americana, impediu que o Leonel Brizola fosse candidato à presidência da República vitorioso e desde o primeiro dia tenta derrubar o Lula e agora tenta derrubar a Dilma diuturnamente, 24 horas por dia. O que não se sabia, porém, eu ignorava o alto dos meus 51 anos de jornalista, é que essa estrutura tinha uma ligação umbilical genética com o crime organizado. E é isso que nós vemos hoje aqui, nesse cadáver exposto, o Rembrandt. É a ligação entre a imprensa brasileira, que domina a oposição, e o diretor de jornalismo da Globo é mais poderoso do que qualquer parlamentar e do que 90% dos ministros. Essa organização tem ligação com o crime do Carlinhos Cachoeira, que tinha como seu instrumento uma verdadeira bancada no Congresso Nacional. E foi esse crime que montou o assim chamado escândalo do Mensalão, que nasceu com as imagens de um ato de propina de 6 mil reais, uma propina de 6 mil reais, ia derrubar um presidente da República eleito pelo povo pela primeira vez, um presidente trabalhista desde o João Goulart. E foi uma operação montada pelo seu Carlinhos Cachoeira com o seu Demóstenes para se vingar do Zé Dirceu, para atingir o Lula. E é isso que essa CPI vai ter que apurar. Nós estamos hoje diante de duas CPIs, duas comissões parlamentares de inquérito. A CPI do PIG, a CPI da Veja, a CPI da Globo, e a CPI que a Globo quer montar. A CPI que a Globo vai cobrir e exibir no seu noticiário, que é a CPI do Agnello, que é a CPI da Delta, que é a CPI de não sei o que mais, para não entrar nas vísceras expostas que estão aqui, negras, à nossa frente. Essas são as questões que nós vamos poder observar agora, e eu, como jornalista, não vejo isso há muitos anos. Não acredito que isso vai dar certo. Não quero fraudar o pensamento do nosso ilustre John Gray, mas não há nenhuma certeza de que as coisas evoluam para melhor. O único evolucionismo em que se deve acreditar piamente é o do Darwin. Desculpe, professor. Eu acho que isso tudo pode dar errado. Isso tudo pode ser um grande fracasso. Como a gente diz aqui no Brasil, pode acabar em pizza. Mas eu quero advertir vocês e alertar vocês para o fato de que esta é uma oportunidade fantástica, não, eu prefiro a palavra espetacular. Espetacular. De se assistir a uma aula de anatomia. O que está à nossa frente é o cadáver de um sistema político que nos governou. E que consistia no seguinte: o Cachoeira fazia o grampo, dava
o Policarpo publicava na Veja e a Globo transformava aquilo numa versão hollywoodiana. No blog eu costumo dizer que o papel da Globo é transformar os detritos sólidos de Maré Baixa da Veja em Chanel número 5. É o que a Globo faz. Mas a essência, a matéria-prima, o centro da questão é o golpe, é o crime, é a tentativa de manipular o Congresso e a opinião pública em benefício de um empresário criminoso, como o senhor João Cachoeira, e em benefício de um sistema político que é contra os presidentes trabalhistas, que é contra a representação popular. Eu não sou petista, não sou prisionista, não sou nada. Eu sou jornalista e quero encerrar as minhas breves palavras dizendo que estive ontem com um dos meus 2 advogados. Recebi a notícia de que recebi o 16º processo judicial de autoria do senhor Daniel Dantas. Sou processado também por aquilo que chamo de Daniel Dantas e assemelhados. John Gray talvez não saiba, mas Daniel Dantas é o grande herói do processo de privatização no Brasil, que foi condenado em todas as instâncias da justiça inglesa e aqui não perde uma batalha da justiça brasileira, a não ser para mim. Cumpro hoje a religiosa obrigação de dedicar 30% da minha receita líquida para pagar advogado e visitar os meus advogados pelo menos uma vez por semana para acompanhar o que hoje se aproxima de mais de 40 processos judiciais de Dantas e seus assemelhados. Heráclito Fortes, por exemplo, que era senador aqui da República e era o líder da bancada do Dantas no Senado Federal, e que hoje arrumou uma sinecura no governo do Carlinhos Cachoeira em Goiás. É essa turma que me processa. O Naginarras, que era o doleiro, o lavador de dinheiro do Daniel Dantas, me processa com 4 processos. Isso é o que a gente deve hoje imaginar que seja uma nova batalha pela liberdade de expressão no país também, porque existe uma vertente nesse processo político, que é a vertente, o caminho, a vereda de criar embaraços à liberdade de expressão através da judicialização da censura. Eu não sou o único. O meu amigo Nassif, que estará aqui amanhã, enfrenta uma dezena de processos movidos pela revista Veja. O Juca Kfouri enfrenta 50 processos movidos pelo grande brasileiro Ricardo Teixeira. Esse é um processo para o qual também devemos estar atentos. E nós vamos chegar até o Supremo e vamos provar, como disse o presidente do Supremo, Aires Brito, que a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. E é contra isso que essa mídia agora, que está com as vísceras aí à mostra, vísceras escuras, a nossa mostra, debaixo dos nossos olhos, é contra essa mídia, é contra essa murdoquização da imprensa brasileira que nós temos que protestar. E com essas breves palavras eu encerro aqui a minha participação e volto à condição humilde e pacata de moderador e dou a palavra ao grande professor Vladimir Sapato. Então, primeiro eu gostaria de agradecer ao convite que me foi feito para poder participar desse evento impressionante e também poder participar dessa mesa para discutir questões tão importantes quanto o fim das utopias e a ditadura dos mercados. Na verdade, eu
levando em conta o tema, eu tentei encontrar um foco para discutir essa questão. Pode parecer que esse foco é muito limitado, muito centrado em um problema regional específico, mas eu acredito que é uma maneira bastante interessante de discutir essa relação entre um bloqueio do pensamento e a generalização de um sistema econômico que começa a entrar em várias esferas da vida social. Na verdade, eu queria discutir um problema ligado ao destino das artes no interior da nossa intervenção no sistema financeiro. E para isso eu escrevi um pequeno texto, e eu gostaria de pedir a oportunidade de lê-lo, e aqui para que isso possa servir um pouco de início da nossa discussão. Vejam, há alguns dias, o diretor de um museu no sul da Itália, tomado de desespero por não ter dinheiro para manter suas atividades, resolveu começar a colocar fogo nas obras da sua coleção permanente. Essa não deve, no entanto, ser vista como uma simples maneira de protestar contra cortes no orçamento da cultura. Isso em um país submetido à irracionalidade das políticas de austeridade e rigor monetário. Na verdade, essa é uma maneira bastante emblemática de dizer: o lugar das artes está bloqueado. Há tempos, a arte parece ter função, acima de tudo, de ativo de rentabilização financeira. Talvez isso explique, por exemplo, porque uma das revistas mais importantes de artes na Alemanha chama-se Monopólio. Lá encontraremos entrevistas de colecionadores que explicam como construíram suas coleções, descrições de tendências de mercado, das artes, valores de leilões, entre outras coisas. Talvez isso explique também porque os melhores acervos de arte contemporânea são atualmente montados por bancos. Trata-se de ver na arte um ativo entre outros, ao lado do mercado imobiliário, da bolsa de valores e de títulos da dívida pública dos governos. Isso quando não a descrevemos em termos de produção, ou seja, de investimentos a serem feitos em um setor da economia de forte atratividade e empregabilidade, ou seja, o setor dos bens culturais e de entretenimento. Vejam, não se trata aqui apenas de questões ligadas à circulação das obras de arte no sistema financeiro. Na verdade, e esse é o problema mais grave, tal tendência impõe mutações profundas na estrutura das próprias obras de arte, pois há algo que nós poderíamos chamar de estética financeira. Uma estética financeira que cada vez mais se coloca como atração irresistível para artistas em busca de um lugar ao sol. Quem deu a chave dessa estética financeira? Não poderia ser outra pessoa que um publicitário, Charles Saatchi, que nos anos 90 tornou-se um dos colecionadores mais influentes do mundo. Responsável pela exposição Sensation, que revelou artistas como Damien Hirst, Saatchi lembrava como as obras de arte capazes de aliar monumentalidade, impacto visual imediato, tiradas publicitárias, ironia e certos flertes com a sexualidade tinham tudo para fazer feliz qualquer colecionador. Obras que não apareciam mais como setor da reflexão, da crítica social a nossas formas hegemônicas de vida e de organização, mas que apareciam como um dispositivo de reconciliação do mundo das galerias com o universo hiperfetichizado da cultura de massa, como a pornografia, a música pop, a moda, os quadrinhos, a publicidade, etc. Na verdade, nós estávamos diante de obras de arte que transformavam a força disruptiva da crítica em glamour sexy
a ser disponibilizado como ativo financeiro. Uma maneira de retirar a força crítica da arte em prol de uma estranha força de adesão e de celebração do nosso realismo capitalista. E aqui eu gostaria de fazer uma consideração de ordem geral. A arte, mesmo quando se volta para si mesma e tematiza os seus próprios processos construtivos, é um setor importante da crítica social. Eu gostaria de retomar, por exemplo, a ideia de que uma das grandes conquistas do modernismo consistiu na compreensão de que toda verdadeira obra de arte é a constituição de um regime de crítica a modos de ordenamento que visam se passar por naturais.